Fala pessoal, estamos aqui mais um dia no Enigma Cast. É isso aí, hoje nós estamos com uma visita ilustre do nosso amigo e irmão Roberto Cruz. O Roberto que é uma das mentes, Marcão, por trás da Moranda Revestimento. Essa marca aí que vem tomando o Brasil, os arquitetos estão ficando tudo maluco aí com o que a gente está propondo. E a gente hoje está aqui para entrevistar o cérebro por trás aí, Roberto Cruz. Fala com a gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pode cortar o boa tarde, porque eu não sei que horas que vai rodar esse podcast, né? Vamos deixar, né? Isso é legal de deixar, né? Pra galera ver que é de verdade. Bom. Vamos deixar. O pessoal da edição aí pode... Sem edições. Hashtag sem edições. Mas se quiser fazer a saudação de novo, não tem problema, tá? Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade e o espaço, né? Então, Danilo, a Moranda, ela é uma resposta ao mercado, né? Esse segmento que vem crescendo cada vez mais, que é a construção técnica. Afinal de contas, cada vez mais é bem comum em qualquer roda de negócio tu ouvir falar empresário, empreendedor, queixando-se da ausência de mão de obra, né? Sim. Então, e na construção civil não é diferente, principalmente daquele profissional mais artesão, que teria um domínio que muitas vezes foi passado de pai para filho, e isso está acabando, né? O filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. O peixe, filho de peixe. Tá acabando essa história aí. E em resposta a esse mercado, a Moranda traz aí uma linha de produto totalmente tecnológica e que soluciona em várias frentes a questão do revestimento. A primeira delas, logicamente, como o próprio nome diz, a tecnologia, né? Então, trazendo texturas, trazendo estampas, trazendo desenhos cada vez mais tecnológicos e que condizem com a atual realidade da arquitetura, do próprio designer de interiores, né? Que é uma área que tem crescido bastante. E nesse sentido, entregar uma obra rápida, uma obra limpa, sem transtornos maiores, né? Sim. E permitindo, assim, transformar ambientes de forma rápida, onde hoje uma pessoa que loca um estabelecimento comercial ou que vai redecorar um espaço de moradia, por exemplo, tem uma resposta muito mais condizente sem ficar dependendo de uma mão de obra demorada, lenta. Sim. Falando de condomínios hoje, né? Gente estranha em condomínio hoje é BO, né? Então, e também tem aí, falando um pouco disso, também tem o espaço do faça você mesmo, né? O produto hoje ele apresenta uma série de diferenciais, inclusive a própria facilidade de instalação. Até falando ali, Roberto, pra galera entender, acho que para ficar bem claro, né, Marcos? Tipo assim, a gente que trabalha com franquia, nós sempre falamos a mesma coisa, né, Roberto? Tipo assim, ó, cara, franquia que é? Um modelo de negócio pronto, Sim. Que ele é clonado em determinada região. Ele deu certo em um lugar e ele vai para outra região. Então, toda vez que eu penso em franquia, eu penso em uma caixinha, um modelo de negócio pronto, onde eu abro aquilo e desfruto daquelas características positivas daquele negócio em questão. Então, pensando nisso, nessa produtização de negócio, para que a galera entenda de fato, explica pra gente, viu, Roberto, por gentileza, qual é o mix de produto da Moranda. Você comentou aqui que a obra rápida, obra limpa, etc e tal. Mas para a galera entender, o que a Moranda é de fato, o que ela vende, qual é o mix de produto e qual é o serviço que ela presta para o cliente final, sem falar de franqueado agora, falando do que realmente é a Moranda. Tá bom, eu acho que é importante a gente separar a conversa aqui entre o que é a entrega da Moranda e o que é o negócio Moranda como um todo, né? Falando nessa linha do que ela entrega, Danilo, hoje a Moranda ela atua no 360 do revestimento do home decor. Então hoje nós temos soluções prontas na parte de forros, roda-forros, paredes, e aí quando a gente vai para a parede a gente tem placas flexíveis e ripados. Nós temos a parte de pisos, então
pisos vinílicos, pisos clicados, rodapés, né? Além de painéis também que imitam pedra, voltado ao que a gente chama de pedra flexível, digamos assim, voltado ao exterior também. Então hoje é possível interno e externo. Então hoje é possível você revestir um imóvel do teto ao piso por dentro e por fora, utilizando a tecnologia da Moranda. Entendi, legal. Ô, Roberto, é legal essa solução que a Moranda vai proporcionar lá para o cliente final, né? Hoje em dia tá todo mundo na correria, uma obra padrão convencional demora meses, a mulher já está reclamando, o marido com cabelo em pé, o cabelo vai ficando branco, o pedreiro não vai. São vários transtornos, né? Que a maioria aí das pessoas hoje que está nos assistindo em algum momento já reformou ou está reformando um imóvel. Mas eu queria fazer uma pergunta mais ampla, né? Dessa necessidade, qual que é a história da concepção da Moranda? Qual que foi o start assim? Olha, eu acho que isso aqui vai ser um modelo de negócio bacana, acho que os franqueados vão ganhar dinheiro e a gente vai conseguir capilarizar aí para o Brasil todo. Qual que foi esse momento que você teve essa ideia, ô Roberto, e colocou ela em prática? Sendo justo, Marcão, a ideia ela não é exclusivamente minha, né? Ela foi basicamente construída em diferentes ambientes, assim. Primeiro deles, assim, para quem não sabe, eu tive uma jornada dentro da Companhia Ipiranga, fazendo implementação de postos de combustíveis no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E à época, a Ipiranga precisava, como resposta do mercado, entregar obras rápidas. Até então, um posto de combustível levava 8 meses, 1 ano e meio para ficar pronto. Bastante tempo. É coisa rara. E aí, fazendo parte da companhia, eu acabei participando de um grupo interdisciplinar com arquitetos, engenheiros, construtores, empreiteiras, e eu na área comercial, que é o que fazia a interface com o investidor, dono do posto de combustível, para convencê-lo dessas novas tecnologias que estavam entrando no mercado. Deus abençoe. É verdade, Roberto. Pode seguir. O pessoal que não deu para ouvir aí, caiu um raiozinho aqui do lado. Bem do lado, né? Bem do lado. E nesse contexto todo, como resposta, a gente reuniu esse grupo interdisciplinar e uma obra que levava 1 ano e meio, 8 meses para ficar pronta foi entregue em 75 dias, 90 dias operacional. Ou seja, da terraplanagem até abastecer um carro em 90 dias. Isso saiu em várias matérias, em vários periódicos de relevância no Brasil, assim, e eu pude participar disso. E aí eu tive contexto com essa outra forma de construir, eu tive esse contato com esse contexto e de lá para cá, também na vida pessoal, tive a oportunidade de me mudar algumas vezes. E há mais ou menos 6 anos atrás, 5 para 6 anos atrás, eu adquiri um imóvel no litoral catarinense. Uma casa boa, muito bem construída, mas que tinha vários pecados, por assim dizer, na parte de revestimento. Os acabamentos não eram legais. Que é o principal, que é a cereja do bolo, né? Exato, a casa muito bem construída, pé direito alto, muito bem arejada, muito bem ensolarada, mas com um banheiro azul, outro verde, né? Acho que para a época que foi concebido fazia sentido, mas hoje em dia é difícil até de tu escolher a cor da toalha que tu vai usar num banheiro desse, né? E aí vem a primeira demanda pessoal, né? E aí, olhando para soluções, olhando para necessidade pessoal mesmo, eu resgatei essa vivência que tinha tido, fui procurar soluções no mercado, encontrei algumas soluções, acabei realizando a minha obra por conta própria. Marcão, eu mesmo fiz a instalação da placa nos banheiros dos meus filhos, e vou te dizer... foi uma satisfação, foi 2 prazeres, o de começar e o de terminar, para te dizer um negócio. O que eu economizei em produto, enfim, assim, né, por não ser dessa área, por não ter uma vivência, costumo dizer que o peso maior que eu tenho
levantado é a caneta, né? E aí, quando vai para ferramental, placa e coisa assim, eu tomei alguma cartelinha depois de Torcilax lá para resolver o problema. Mas terminou. Mas terminei em incríveis 3 dias, Marcão. Olha que E legal. aí isso foi o que gerou o insight, assim, cara, ó, Que história bacana. Legal. De uma dor pessoal, uma necessidade, aí se tornou isso um negócio. E tá lá. O banheiro ficou lindo. Placas e os CADs, você utilizou todo. Porque falando da Amoranda, a gente tá falando de placa, piso, etc. Isso. Nessa experiência em Foi questão. exclusivamente placas flexíveis em paredes, incluindo box. Área úmida também. Área úmida também. O box foi revestido porque era um azulejo, uma cerâmica feia, né? E aí os orçamentos que eu fazia, os caras queriam quebrar tudo, botar tudo no chão para refazer reboco, ir lá no tijolo, né? Sim. Sim. E começar de novo. Então, refazer reboco, refazer impermeabilização, para então colocar aí uma nova cerâmica, A né? placa foi. E aí a placa foi a solução rápida, em 3 dias o banheiro ficou pronto. Que legal. E mesmo assim demorou 3 dias por conta do amadorismo Do profissional. tava- O profissional não tinha tido o curso de qualificação que ele vai ter na Moranda, né? Exato, É. exato. Ô, Roberto, então você contou a história aí legal em relação à questão do desenvolvimento, né, cara? A Moranda ela nasceu dentro da incubadora. Sim. E o que é importante até para a galera ficar clara para a galera aí, o Galo que tá nos assistindo, é a escolha do mix. Porque assim, a gente vê, né, o Marcos veio mais forte desse mercado aí junto com o Roberto. A gente vê muito Matcom, muitas empresas de home decor vendendo diversos itens. Sim. Só que em toda a operação que detém produto, a gente sempre ouve uma palavrinha que é e a curva A, né? Qual que é a curva A de venda aí? Qual que eu sou? Então, tipo assim, eu tô no bastidor aqui, eu sei o trabalho que foi para desenhar esse mix. Então, como que é o mix aí, Roberto? Como que foi escolhido esse mix? Foi feito algum estudo ou não? Simplesmente, não, vamos vender placa porque eu tive uma experiência aqui e eu aderi, eu vi pessoas fazendo, ou não, foi feito um estudo, foi levantado itens, enfim. Explica pra galera aí. Bacana, é importante até salientar, né, a contribuição aí, né, da incubadora nesse processo, né, porque foi um time também multidisciplinar, com arquiteto, design de interiores, engenheiros, porque a gente sabe, né, o produto, parte dele, ele tem origem asiática. Mas a gente sabe que nem tudo que funciona na Ásia se aplica ao Brasil. Então, o primeiro grande debruçar de trabalho assim que essa equipe teve foi fazer essa curadoria de itens que faziam sentido ao mercado brasileiro. Sim. Ou seja, a gente tropicalizou a linha. Então, ter produtos que façam sentido ao consumo façam sentido e o estilo do consumidor brasileiro foi o primeiro desafio que a gente venceu com louvor, digamos assim, até porque a gente vê aí a resposta nas vendas, né? Sim. Onde o produto sendo muito bem aceito, elogiado e prestigiado aí pelos principais arquitetos, construtores, construtoras, designers de interior de várias regiões do Brasil. Então esse foi um primeiro trabalho importante que foi feito, a parceria com os fornecedores, né? É importante dizer aqui que a gente também, nessa jornada, se preocupou em ter, você falou aí do que o mercado apresenta, né? O mercado apresenta tudo. Agora tem que ver o que realmente é relevante, né? E aí, nesse aspecto, a gente traz linhas com espessuras específicas que garantem uma qualidade final adequada, a própria estampa dos produtos, as capas de proteção, tudo isso, né? A logística, a acomodação, o treinamento da instalação. Então, foi feito um trabalho com muito carinho, posso dizer assim, olhando na minúcia, no detalhe, todos os aspectos envolvendo o produto para que ele se tornasse líder de venda como é. E aceitação de mercado, no caso, né? O Roberto, e uma loja assim da Moranda, cara, até para
que a gente falou muito a gente está falando aqui falando da história do produto. O Marcos está aqui também, ele ajudou a desenvolver o fornecedor, né, Marcos? Sim, sim. Até para a galera entender a dinâmica de franquia, a gente precisa homologar, né, Roberto? Exato. Homologar é obrigatório, sugestivo, etc. E a gente sempre teve isso, né, Roberto? Você se preocupou com isso, tipo assim, cara, não podemos ficar na mão do fornecedor, porque assim, o que é importante a galera entender? Que apesar de termos desenvolvido, de você ter capitaneado isso aí, desenvolvido um modelo, concebido esse modelo de negócio em questão, nós não somos refém. No caso, você, né, a Moranda não é refém apenas de um fornecedor. Existe eu queria que você e até o Marcos ajudasse nisso aí, falasse um pouco a respeito dessa cadeia de fornecimento, que é o que preocupa muita gente. Quando eu olho para a franqueadora, eu particularmente conheço alguns franqueadores de produto. Sim. E normalmente a franqueadora de produto, ela tá o quê? Preocupada em dar vazão para a indústria dela. Sim. Então existe uma dualidade, não estou falando mal de marca nenhuma, mas existe uma dualidade, um conflito de interesse. Porque eu tenho uma indústria, um viés. eu tenho uma indústria, eu tenho um galpão que eu preciso dar vazão para o produto e eu tenho a minha vertical meu canal de aquisição, que é a franquia. Então, obviamente, existe um conflito de interesse. E na Moranda não tem isso. Claro, porque o que é importante, né? Primeiro, agradecer a todos os parceiros, fornecedores que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos aí. O time do Marcos tem sido incrível nessa jornada, mas dizer hoje que a gente é criterioso na seleção, mas graças a Deus tem estabelecido excelente e boas parcerias. Hoje nós somos parceiros dos nossos fornecedores, fornecedores esses que têm tido também uma trajetória junto conosco. Existe o viés, sem dúvida, né? Quando tu fala de que uma empresa que tem a própria indústria, ela vai priorizar, no final do dia ela, né? Exato. E a Moranda, ela quebra um pouco essa lógica, porque a prioridade dela, como toda franqueadora, o franqueado é a sua galinha dos ovos de ouro. Sim. Então eu tenho que viabilizar o negócio desse cara lá na ponta, para ele estando feliz, tendo o retorno do seu investimento, ganhando dinheiro, expanda cada vez mais a sua operação, adquirindo sua segunda, sua terceira unidade, como já é o caso que a gente vem vivendo, e com isso também trazendo a viabilidade do retorno do investimento dele. Então, o Marcos com o time tem sido imparável nessa questão, de trazendo fornecedores. Alguns itens a gente tem mais de um fornecedor para aquele mesmo item. Por quê? Porque é uma relação de parceria, é uma relação ganha-ganha, mas a gente sempre tem que priorizar primeiro a segurança e o ganho do franqueado lá na ponta. Né? Que legal até um ponto, né, Roberto? Obrigado pelos elogios, né? Agradecer também o time que está lá, vai nos acompanhar também nessa live. Tenho certeza absoluta que eles vão ficar muito felizes, até porque eles tiveram um trabalho Hércules, né? E é um desafio mesmo, porque quando a gente entra na parte final de negociação, aí antes de apertar as mãos, a gente vai falar: legal, quero conhecer a tua estrutura. Alguns fugiu, né? Eu quero conhecer pessoalmente a tua então vamos estrutura. 2 balões, numa dessa aí, né? Foram 2 balões. A importância da gente estar no mercado e entender o mercado, né? E aí, no final do dia, o que importa é o quê? A gente ter essa certeza que esse fornecedor realmente tem capacidade, além de capacidade técnica, logística e capacidade de conhecimento do produto. Tem uma coisa que foi muito importante para a Moranda hoje ter sido o sucesso que é. Nós, nos nossos fornecedores, todos eles entenderam o mercado e entenderam o quanto a Moranda está crescendo e vai crescer ainda. Né? Eu me arrisco a dizer que daqui 14 meses, mais 16 meses, a gente vai ser talvez o maior player do Brasil e da América Latina, talvez. Por quê? Com muita humildade eu estou falando isso. Os nossos fornecedores reservam X por cento do estoque para a Moranda. Né? Então isso traz uma segurança. Pode hoje colapsar aí a China, que a gente vai ter produto para atender os franqueados ainda durante talvez 12 meses, 13 meses, 14 meses. Né? Acho que esse é um ponto importante até, Marcão, porque eu já ouvi isso de candidato a franqueado, que
que esteve presente nas nossas reuniões e, graças a Deus, apertamos as mãos e fizemos negócio, isso é importante, né? A Moranda não vende produtos sob demanda ou sobre águas, como a gente fala, né? Os nossos estoques hoje, eles são físicos, em solo, nacionalizados, e deles partem as tabelas de preço, partem os catálogos que são produzidos. Então, porque eu costumo dizer, sem demérito nenhum, que é relativamente fácil tu abrir um site aí, fazer uma postagem de um produto e tirar pedido para entregar daqui a não sei quanto tempo, porque ele tem que ser fabricado ainda ou expedido. Nada contra quando essa dinâmica, isso é uma dinâmica de negócio e está tudo certo, mas aqui não é assim. Exatamente. E por quê? Porque a gente precisa garantir a entrega, garantir o preço, garantir a qualidade. E quem diz que garante prazo e preço com um produto que ainda está do lado de lá do oceano? Não tem como. Até porque é a oscilação do frete marítimo, né? A gente está vivendo isso agora, né? É mais que 15 dias atrás, o frete tava... triplicou o valor. Eu tava falando com o pessoal lá ontem que tá vendo as outras questões pra gente. 4.500 estava há 25 dias atrás, mais ou menos. Agora tá em 6 mil dólares. E há 6 meses atrás estava 1.500, né? Então, tipo assim, se a gente não tiver 1.500 um estoque local e robusto, com margem de segurança para entrega, você vai ter que inflacionar o produto para você conseguir girar essa roda. Então, por isso que eu até fiz questão de fazer essa pergunta, pela questão seguinte, o Marcão e o Roberto, para gerar segurança para aquelas pessoas, inclusive construtoras, negociações grandes, que os nossos franqueados estão fazendo com construtora. Porque garantia de preço, né? Nós não estamos na mão de um fornecedor. Nosso fornecedor não tem um estoque minúsculo. Eu ia falar do estoque, Roberto. Até me permite, antes de você fazer a tua fala, esse é um outro ponto, né? Eu falei agora um pouco sobre a reserva indústria Moranda, né? Todos os nossos fornecedores hoje têm um estoque mínimo Moranda. Além desse estoque mínimo, o que acontece, né? Nós temos o acompanhamento real desse estoque. Então, nós hoje, inclusive, nós vivemos isso, né? Um fechamento de um pedido a primeira cotação, R$120 mil, né, do nosso franqueado Moranda. Acabou fechando um pouco menos, mas deu um valor de 90 mil. Então, como foi possível isso, né? Porque nós tínhamos o estoque mínimo. E aí, quando a gente está falando de uma construtora, né, Roberto? A gente está imaginando que ele vai... Um hotel, vamos dar um exemplo mais real, né? Um hotel, por exemplo, ele vai querer deixar padronizado. Então, eu não fecho orçamento se eu não tiver um estoque mínimo. Eu não consigo fazer um fechamento com uma construtora, com uma rede de hotéis, com um construtor, porque eu dependo muito desse estoque ser real, né? E o prazo de entrega também é fundamental. Hoje a gente tem aí um prazo de entrega muito, muito, muito diferente do que o mercado faz. Se a gente tem uma média aí de 15 dias para basicamente todos os locais aí do Brasil. Estando na obra do cliente, né? E o que é importante também não é só preço, né, Marcão? Uma preocupação muito presente nesse mercado, principalmente de revestimento, é a padronagem da linha. Então isso também precisa ficar claro para os nossos ouvintes aí, que a Moranda, ela não é uma compradora eventual que ela vai fazer leilão de quem oferece o melhor preço com um produto específico e aí ela vai comprar. Nós somos compradores costumazes de uma mesma linha, de um mesmo fornecedor há bastante tempo. Sim. Então isso nos permite essa previsibilidade, essas margens de segurança, garantir preço, porque o pessoal não tem noção do que é a gente negociar uma linha, definir um preço e aí tu vai sair lá para gerar a amostra, gerar o catálogo, gerar as listas de preço, botar esse produto no mercado. Olha o delay que isso leva. Só consegue garantir isso quem tem uma estrutura, uma segurança de entrega e uma capacidade de fazer muito efetiva, né? Sim. Porque do contrário, quando tu terminou, o preço já mudou. E uma outra coisa importante, né, Roberto, é o que eu acho que... E falando de curva A, né, o Danilo gosta muito de falar essa palavra, né? Pô, mas é o que dá dinheiro pra turma, né, cara? Curva A, pra você que tá em casa e não sabe o que é curva A, nada mais é que os produtos, a curva A, B, C, que a gente fala, né, no Matifon a gente fala bastante, que são os produtos que mais vendem, né, que são os produtos que são o pãozinho quente lá da padaria, né?
E aí, falando de Pão curvar, francês é curvar, Marcos. pão francês e curvar, Pão francês é pão, curvar. pão d'água também. Não. Eu ia falar o que o gaúcho fala, mas vou deixar. Vamos deixar pro final. E aí, ô, Roberto, o que é muito importante falar, né? Dentro dessa jornada onde a Moranda tem, então, né? Uma história muito bonita, né? De algo que não é uma necessidade tua no mercado de construção civil. Ele vai ultrapassar e já ultrapassou em outros anos o agro. Então ele vem puxando a economia do Sim. Brasil. Ele é uma realidade factível, né? E é resiliente, né? Todo dia tem alguém mudando, Sim. alugando um espaço, cedendo ou construindo uma área. Isso não acaba, né? Isso é resiliente na Roberto, economia brasileira. Né? E aproveitando esse gancho que o Marcon até comentou, e você está concluindo, dessa demanda infinita. É basicamente uma demanda infinita, porque a construção civil é um dos pontos fortes da economia, né? Que puxa a economia. Que puxa. Falando em economia. Da onde surgiu? Porque assim, ó, hoje a Moranda, ela vende, vamos lá, ela vende piso vinílico, rodapé, roda-meio, teto, deck de piscina, Legal, né? placas flexíveis, ribados, etc. Então é um home decor mesmo, acabamento. Pensou em acabamento, em revestimento, cima, baixo, meio, Moranda. Pensou acabamento, pensou Moranda. Pensou Moranda. Tá ganhando. Além de vender esses produtos, é importante ter, a galera entendeu, agora eu tô batendo aqui pra galera entender o que realmente é a Moranda. Além de ela vender esses produtos, ela também instala esses produtos. A gente tem os instaladores homologados, que eu gostaria que você falasse. E de onde surgiu essa ideia de você vender os produtos, você ter os instaladores credenciados, que você comentou do condomínio, que não pode entrar qualquer um. E terceiro, de onde surgiu essa loucura de colocar os projetos arquitetônicos no meio desse bolo aí, cara? O que é importante, assim, a vida tá corrida para todo mundo. Sim. Hoje, cada vez mais, o cliente ele vem em busca de uma entrega completa, né? Então, quando a gente fazendo estudo de mercado, entendendo comportamento de consumidor e principalmente oportunidade de remunerar esse franqueado lá na ponta, falando agora do modelo de negócio, né, da Moranda, o franqueado hoje ele tem a receita primária, digamos assim, com a venda dos itens, né, a comercialização de toda a linha, que não é uma linha pequena, mas que é uma linha de curva A. Além de comercializar e vender, sempre vem aquela perguntinha automática. Senta na frente, por exemplo, dos nossos amigos arquitetos ou construtoras, né? Bacana, produto lindo, maravilhoso, preço competitivo, quero dar sequência com vocês. Aí vem a pergunta, quem instala? É verdade, cara. Isso Por quê? Porque a gente sabe dos desafios também da mão de obra, principalmente na construção civil, que é a maior geradora de mão de obra do Brasil. Então, preocupado, primeiro, com a satisfação desse cliente final, em ter um produto bonito, muito bem instalado. Porque revestimento, no final do dia, é acabamento. Sim. Pode ter a peça mais linda que for. Se ela for mal instalada, vai literalmente estragar o projeto. Então, a gente puxou para nós essa responsabilidade de formar esse profissional. Então, o mercado não está fácil para ninguém. A gente entendeu a possibilidade de também transformar realidades deste profissional instalador, trazendo ele para baixo da nossa asa. E o que é trazer ele para baixo da nossa asa? É dar suporte técnico, dar treinamento de instalação, corte, dobra, enfim, todo o processo de finalização da obra com os itens, com os materiais que a Moranda comercializa e garantindo ao cliente final uma garantia estendida de produto. Então, com isso, hoje a gente consegue entregar uma garantia de produto atrelado também a uma instalação por um instalador homologado. Homologado por quem? Pela própria franqueadora.
Então a gente garante o domínio técnico através da formação desse profissional. Ô, Roberto, E- então. mas aí, só para concluir aqui, ó, Marcos, essa pergunta, e esse negócio do arquitetônico? Então, pensa comigo, E né? aí, Eu beleza, peguei. como que vocês pensaram em vender projeto arquitetônico? Então, pensa comigo, né? É muito franqueado, ele atende o cliente B2B, mas ele também atende muito o cliente final B2C, Aham. né? Então, pensa que ele vai participar lá numa reunião de um condomínio grande que tem aquele giro de pessoas, todo mês tem gente se mudando, entrando e saindo e coisa e tal, né? Aí ele vai atuar numa obra lá e o cliente resolve, em vez de fazer só o painel da TV, ele resolve fazer o corredor, a parede da sala, o encosto da cabeceira da cama, enfim. E aí entra desafios de paginação de produto, adequação àquele mobiliário que já existe lá, ou daquela incidência de luz, sol, enfim. E aí os nossos amigos arquitetos e designers de interiores têm uma cabeça iluminada para isso. Então o que a gente chamou essa turma para perto e disse, pessoal, a gente quer oferecer também para o nosso cliente que está adquirindo, muitas vezes ele não vem pela mão do arquiteto. Quando ele vem, está tudo certo, a gente entrega o produto, entrega a instalação. Mas quando ele não vem pela mão desse profissional, a gente oferece o serviço desse profissional para esse cliente final. Então, a gente consegue com isso garantir, primeiro, uma economia, porque a compra ela um outro fator importante é que é a previsibilidade da obra, né? Todo mundo já ouviu falar alguém dizer, vou fazer uma obra em casa, Vou mas gastar, tem que vou gastar o dobro. Na Moranda não é assim. Que legal. Por que não é assim? Porque eu tenho, através dos projetos, através de toda a especificação técnica de produto, eu consigo dar uma previsibilidade clara, uma planilha orçamentária clara do que vai ser gasto naquela obra. Então, no caso, um franqueado Moranda, ele ganha dinheiro vendendo o produto, ele ganha dinheiro instalando os produtos através dos credenciados, e ele ganha dinheiro vendendo o projeto, oferecendo o projeto para o cliente. Quando não vende, quando não deriva de uma parceria com o arquiteto local. Né? A ideia aqui é complementar uma entrega, né? Jamais gerar canibalização, né? Essa é uma opção que a gente gosta de oferecer para o cliente final para garantir, inclusive, o resultado final, para que fique mais instagramável possível, vamos colocar assim, né? Até, né, Roberto, porque a ideia sempre foi que o franqueado no final do mês ganhe dinheiro, né? Exato. Eu sempre falo, franqueadora feliz e franqueado feliz é o franqueado ganhando dinheiro. Exato. Roberto, deixa eu fazer uma outra pergunta, tá? Se tratando, então, né, da Moranda ser uma estrutura completa de forro, piso, paredes, né? Hoje, como se dá essa... que eu acho que eu não vi ainda no mercado, tá, Danilo? De eu dar uma garantia ali de um produto instalado. Eu fiquei pensando nisso aqui e me chamou a atenção, acho que o pessoal de casa também, tá, Roberto? Então explica para mim o seguinte, é igual a Casas Bahia, eu vou ter que pagar um pouco a mais para ter a garantia estendida ou não? Não, de forma alguma, Marcão. Como eu falei, né? Existe o espaço no mercado para diferentes contextos, né? Então tem a Dona Maria lá, que é aquela que gosta de botar a mão na massa e vai curtir o faça você mesmo lá, ela olha o videozinho no Instagram, acha que é capaz de fazer, vai lá e faz e se contenta com a entrega dela, tá tudo certo. Agora tem pessoas que querem a solução pronta. As pessoas que querem a solução pronta, hoje o franqueado consegue oferecer essa instalação, e essa instalação, por estar atrelada a um produto de qualidade e a um profissional que foi certificado pela franqueadora, ele ganha também essa garantia sobre o produto e a instalação. Que legal. E aí eu quero fazer uma última pergunta, tá, Roberto? Porque hoje, se a gente for olhar Shopee da vida, se a gente for olhar Mercado Livre, a gente vai ver um monte de produto. Sim. E aí, eu queria que tu explicasse para mim por que é mais fácil eu comprar na Moranda do que eu comprar na Shopee. Então, Marcão, a gente falou um pouco sobre isso ali atrás, quando falou sobre a questão de previsibilidade, né? A gente sabe hoje que o marketplace é uma excelente forma de ganhar dinheiro para vários empreendedores aí que vão lá, criam uma lista de produto e botam para vender na internet.
A grande principal diferencial aqui é, com toda a humildade do mundo, é que eu não conheço um outro player que seja especializado em revestimento tecnológico no nível que a Moranda é. Nossa. Legal. Por quê? Porque a gente ajudou a desenvolver produto, a gente ajudou a desenvolver linha de produto, a gente ajudou a formar o mercado de instalação, e quem faz tudo não faz nada. E aí o que é comum tu ver lojas de materiais de construção que não tem um viés específico vendendo de tudo. Aí tu vai conversar com o vendedor da loja de material de construção, ele não sabe de que é feito aquele produto, ele não sabe as limitações técnicas, ele não sabe a forma de instalar, quais são as características físicas, inclusive, daquele material, e como que essa pessoa vai te dar um suporte. Isso é o que mais tem. Oportunidade existe para todo mundo, Marcão. Só vai brilhar para todos e está tudo certo. A diferença da Moranda é que ela optou por se especializar nisso. Então, o nosso time hoje, ele é um time rico de formações. Então, engenheiros, arquitetos, profissionais do segmento de instalação, empreendedores que nos auxiliaram na nossa jornada, trazendo oportunidades de opinião sobre como funciona o mercado home decor no Brasil, e disso tudo a gente formou aí um grande caldeirão de experiência e domínio técnico sobre o produto. E é isso que a gente entrega para o nosso cliente. Então, vai ter placa aí que parece que é papel, tá, Marcão? Se tu olhar lá quando tu vai olhar, tem uns videozinhos, inclusive, que às vezes alguns marketplaces colocam lá, tu vai olhar o vídeo no detalhe, tu vê que a espessura do produto é ridícula. Sim. Sem rodeios aqui, né? E com qualidade que desbota, desmancha, o produto não tem durabilidade nenhuma. A gente tá falando aqui de produto Moranda com durabilidade certificada de 20 anos. Qual é o investimento pro cara ser um franqueado Moranda? Considerando que tem 2 modelos e considerando que franquia tem 3 caixinhas de investimento. Ingresso da rede, infraestrutura mínima, que é a reforma e etc, e tal, adequação do ponto, e terceiro é o estoque mínimo. Mas passa para a galera a média de investimento tanto no estúdio, que é a loja, como também para o cara iniciar um home base. Bacana, Danilo. É importante dizer pro pessoal aqui que as informações no detalhe, o nosso time está super à disposição aí, através das nossas redes sociais, vocês conseguem ter acesso e de ter lá maiores informações, mas em linhas gerais, tá, Danilo? Hoje um estúdio em linhas gerais, tá, Danilo? Volta lá! Puta merda, cara. Não, normal, isso aí acontece, cara. E agora, mano? Agora, não, você volta de novo lá do. Volta de novo, Diogo. Você tá Inclusive, nascendo aí, cara, pra fazer A isso. pergunta pode começar dele. Já foi perguntado? Já? Pode começar direto nele. Você consegue depois fazer esse cortinho pra nós? Consigo. Tá aqui. Fica tranquilo. Moranda. Então, Danilo, é importante o pessoal saber que nós temos um time de executivos para atendê-los para maiores informações sobre a aquisição, implementação e mercados que ainda estão disponíveis, né? A gente está numa expansão acelerada, tem várias regiões ainda que tem a possibilidade de ser um franqueado Moranda. Em linhas gerais, hoje a gente falando de estúdio, com todo aquele pacote que a gente falou ali atrás, a gente está falando de um investimento aí na casa de mais ou menos uns 100 a 120 mil reais, porque vai depender um pouquinho dessa variação de metro quadrado, né? E falando também dentro dessa variação de metro quadrado, o nível de investimento que ele vai fazer em expositores e produtos ali dentro desse espaço. Já quando a gente está referindo ao modelo home base, a gente está falando de um investimento aí entre 60 a 70 mil reais. Por quê? Também vai depender do que ele já detém de estrutura, de equipamentos, materiais e o que ele vai precisar adquirir.
Mas os detalhes aí sobre esse investimento, como pode ser feito e de que forma a gente consegue atender melhor esse candidato ao franqueado, o nosso time está super à disposição aí para fazer esses esclarecimentos. A gente tem realizado alguns eventos que têm sido abençoados aí com uma participação bem intensa de pessoas querendo levar a moranda aí do Iapoque ao Chuí, né? Legal. Ô, Roberto, você comentou aqui, né? A gente até fez essa pergunta para a galera entender qual é o espaço em metro quadrado mínimo que dá para o cara começar uma loja, um estúdio. Sim. O modelo estúdio, né? Um modelo de negócio estúdio. Dependendo ali, cara, se o cara for montar um modelo bem enxuto, ele consegue montar com investimento inferior a 100 mil reais? Consegue. Vamos lá, né? A gente acabou não falando aqui, mas hoje, se você pegar um plantão de venda de uma imobiliária, por exemplo, ele vai ter ali algo em torno de 15 a 18 metros quadrados, muitos deles usando, inclusive, containers. Legal essa analogia, né? Então, não precisa muito mais que aquilo ali para te propor uma primeira experiência ali, uma experiência inicial de contato com o Bem produto. enxuto, é massa assim, né? É legal para ele conseguir enxergar o produto aplicado, Exato. olhar o produto, né? Exato, Então o cara consegue montar uma loja da Moranda com um investimento inferior a 100 mil. Dá para fazer. Consegue. O time do Marco é meio milagroso lá e consegue. Tem que falar com o David. Fala com o David. Vem com a gente. Vem com a gente. Legal. O home base, então a gente está falando de um investimento aí. Vamos colocar o investimento do considerando o mínimo, né? Considerando o piso. A partir de 90 mil reais, o cara consegue montar um estúdio. Consegue. Consegue montar. Consegue. E o home base, a partir de 60 mil reais, ele consegue operar. Consegue. E quanto que um cara desse fatura, Roberto? Um cara com uma loja e um cara trabalhando no home base. Vamos lá, eu sempre faço essa brincadeira com o nosso time lá e com os próprios candidatos a franqueado, né? O céu é o limite aqui, Danilo. Pensa o seguinte, tu vai pegar uma construtora grande aí que está fazendo uma incorporação imobiliária grande, que quer fazer todas as áreas de banheiro, cozinha, lavabo ou, sei lá, dormitórios, né? Dá para te puxar um cheque bem interessante aí, né? Numa negociação, porque o produto está disponível em casa. Sim. Com uma entrega rápida, limpa, em todo o suporte técnico que a gente falou. Mas colocando aí, fazendo uma consideração média, assim, vamos dizer que ganhos possíveis com pezinho no chão. O faturamento de um estúdio hoje, com 100 mil reais, é possível fazer com uma boa penetração de mercado, graças à forma como a gente tem de entrar nesses mercados, um franqueado consegue aí faturar 90, 100 mil reais com relativa facilidade. Quando a gente fala de um modelo... Quanto que sobra se o cara faturar 100 mil reais? Eu ia perguntar isso, a lucratividade dele, né, Roberto? Chega a dar um 35%, 40%, não? Então, Danilo, de novo, né? A gente sabe que quanto maior a negociação, a gente tem que deixar dinheiro na mesa para o negócio acontecer. Mas hoje, lucratividades aí de 30%, 35% até 40% são bem possíveis dentro da marca. Já tem franqueado realizando mais que isso, inclusive. Depende do cliente, né? Exato. Quanto por cento instala isso, né? Quanto por cento instala, o tipo de cliente que esse franqueado está mais voltado a atender. Uma coisa é o B2C, outra coisa é o B2B, né? São negociações diferenciadas. Importante, né? Então, falar, né, Roberto, que essa lucratividade está relacionada à quantidade para eu poder ter um poder de negociação melhor. E eu consegui vender a instalação, né? Eu vou pegar um exemplo que o Marcos falou de um cara que fechou uma construtora agora, que o cara era um orçamento de 120, o cara fechou 90 mil reais, 90 mil. Aqui a gente está falando de um piso, basicamente. Né? Aqui ele teve que derrubar a margem, sim ou não? Sim. Teve que derrubar a margem. Para conseguir fazer o fechamento pra ele conseguir fazer o fechamento da construtora, porque ele estava orçando. Exato. Nesse caso em específico, tirando a instalação só de produto, a margem dele, quanto que ele aplicou de margem aí? A margem dele ficou acima de 25%. Ficou acima de 25%? Acima de 25%. No vinílico, né? O piso vinílico. Isso, exatamente. E tem alguns produtos que a gente consegue ter a margem. Estender a margem, né? Um pouco maior. Roda piso, roda E aí, logicamente, como o Roberto falou, né? Faço dele as minhas palavras, vai depender muito da negociação. Que como tem produtos diferentes na linha, vai depender um pouco desse portfólio. Mas uma garantia que eu posso dar aqui. Menos de 22% esse franqueado não leva para casa todo mês. Menos disso ele não leva. Ele vai levar mais.
Ele vai levar mais porque tem produtos que permitem, inclusive, ganhos bem, quase o dobro que isso. Ô, Roberto, e olha só. A gente tá chegando no final aqui. E tem uma pergunta final. E a gente já falou, cara, do modelo, do conceito, acho que ficou claro para todo mundo, cara. Então vamos lá, só fazendo uma síntese, tá? Para quem tá assistindo. Estamos falando aqui da Moranda Revestimento. A Moranda é um modelo de negócio de home decor, onde nós criamos um conceito 3 em 1, tá, galera? É isso, né, Roberto? Me corrija se eu estiver errado. São 3 itens em 1. Então nós vendemos, né, acabamentos. Quais acabamentos? O nosso mix detém placas flexíveis, nosso mix detém ripados interno e externo, pedras flexíveis, pisos, clicado, vinílico, roda piso, roda teto e roda meio. Então esse é o nosso mix, é um mix de acabamento em geral. Deck de piscina, deck externo. E nós etc. temos a manta vinílica. Manta vinílica também? Também Manta vinílica. Esse é o nosso portfólio. Então, a Moranda, ela vende esses itens aqui de acabamento, ok? Ponto importante, tudo com a pegada a seco. Obra rápida e obra rápida e seca. É importante aqui, Danilo, dizer também o seguinte, além dos produtos principais que foram citados aqui, todos os meios de fixação, os acabamentos, todo o material necessário para que essa instalação aconteça também a gente consegue fornecer para Legal. Então vamos lá. o mercado. Então nós, a Moranda Revestimento, fazendo uma síntese, nós entregamos esse mix de produto, ou seja, nós ofertamos isso para o mercado, nosso franqueado, a nossa marca vende esses itens, né? Além de vender esses itens, ter uma loja que vende, nós também credenciamos instaladores e instalamos esses itens nas obras. E 3, nós temos um time de arquiteto interno e parcerias em todo o Brasil, que nós conseguimos entregar os projetos arquitetônicos de obra. Envolvendo essas decorações, esses revestimentos. Beleza. Então, isso, galera, é a Moranda, tá? A Moranda é um modelo de negócio, é um conceito único e inovador, exclusivo, que uniu 3 fontes de ganho em um só modelo. Venda de produto, instalação do mesmo produto e projeto arquitetônico. A gente consegue atender uma obra, ou nós conseguimos atender também uma reforma nas 3 jornadas, nas 3 fases da jornada. Sim. Início com o projeto, meio com o produto e fim com a instalação. É isso. Isso é a Moranda. Então, se o franqueado... vamos lá, se o candidato está nos assistindo agora e ele entrou na Moranda, ele já sabe o que ele vai fazer, ele sabe que ele está aderindo o modelo exclusivo. Isso aí está claro. Está claro que nós temos uma cadeia de fornecimento bem estruturada, isso eu acho que a galera entendeu também. Mas, Roberto, o que mais que a Moranda oferece para o franqueado? Porque se o negócio é o teu produto, isso é a parte técnica. Acho que até legal, tem as 2 Mas perguntas que vai... Qual que é a principal dor hoje, Marcos, de um modelo de negócio é a venda? Sim. Então, o que o franqueado tem de suporte da franqueadora? Acho que isso você ia perguntar, não? Não, exatamente isso. É isso? Exatamente. Na verdade é o seguinte, Roberto, eu vou te fazer, são 3 perguntas, tá? Primeiro, Roberto, vamos lá. Quem está aí nos assistindo, né, e ficou interessado na Moranda, né? Ele vai provavelmente entrar em contato com o nosso time comercial. Após o fechamento da franqueadora, qual que é o próximo passo dele? Ele tem um suporte? Mas primeiro deixa eu responder o que tem. Aí depois a gente faz... Eu acho que é o próximo passo, né? Não, vamos lá. Eu acho que dá para amarrar as 2 respostas aí. Porque, tá ligado? Então, o que o cara tem? Porque eu tô batendo aqui, galera, porque assim, ó, aqui é de verdade, tá, rapaziada? Então nós vamos brigar aqui de vez em quando, é normal. Né? Jeff, pega o café pra nós. Já acabando o nosso tempo. Mas olha só, galera, a principal, porque eu tô dando bastante ênfase nisso aqui, porque a principal dor de um modelo de negócio hoje que abre-se uma loja é a venda. Sim. E nós temos uma infraestrutura de agência de marketing interna, de funil de venda, de técnicas de venda, que nós ensinamos o franqueado a tocar. E eu queria que você explanasse isso de maneira bem breve, para depois entrar nesse gancho que o Marcos falou. Tá bom. Do acompanhamento. O que é importante entender? Assim como a gente oferece um suporte pleno para o cliente final na entrega do produto, do serviço de instalação e da garantia, não é diferente na jornada do próprio franqueado.
Então, eu costumo dizer que a moranda, depois que pega na mão, não solta mais. É que nem namorada chiclete, assim, sabe? Não solta mais, tá sempre lá. E aí, nessa jornada, primeiro, né, a gente tem um time robusto hoje de atendimento, acompanhamento e suporte a esse franqueado, desde o dia 1, que é planejar todo o processo físico-financeiro de uma implantação dele. Aí o Marcão hoje fica à frente, junto com o David, de todo esse time. Então a gente vai fazer toda a entrega e acompanhamento, abertura de CNPJ, os projetos da sala, toda a estratégia de marketing. São vários os sistemas que a gente detém hoje para ajudar esse franqueado lá na ponta, inclusive listando quem são os profissionais do segmento que a gente irá abordar, né? Ele vai ter acesso a essas listas, mas eu concordo contigo que o combustível do negócio é a venda, né? E não obstante disso, a Moranda hoje ela tem toda uma estratégia de marketing estruturado, oferecendo para esse franqueado, que tem algumas franqueadoras aí que o cara tem que fazer MBA em marketing para poder vender o produto que ele comprou, né? Aqui não é assim, tá, pessoal? Então a gente oferece esse suporte integral, com estratégia de marketing clara para a região do franqueado, com ações tanto online como offline, que vai permitir com que esse franqueado retorne rápido esse investimento, atingindo break-even, ponto de equilíbrio da operação dele rápido, atingindo os paybacks previstos no hall de investimento que é proposto da franqueadora para ele, através dessas ações que a gente realiza. Então, todo um time de marketing dedicado, especializado no segmento, oferecendo esse conhecimento técnico, esse apoio e esse acompanhamento a esse franqueado lá na ponta, para no final do dia todo mundo vender, né? Então, o franqueado precisa vender, a franqueadora precisa entregar e todo mundo aí realizar o que se propõe, né? Roberto, então o marketing, a franqueadora que vai fazer pro franqueado, ele não precisa entender nada de marketing, vai ter um time que vai atender ele, que vai conseguir ajudar ele. Correto, Marcão. Eu costumo dizer o seguinte, uma das maiores ilusões que existe no mercado, e tem gente vendendo sonho, eu costumo dizer que aqui a gente realiza negócio. Quem vende sonho é fada, né? Por quê? Porque realizar negócio significa dominar o ambiente de negócio e fazer com que ele atinja as suas curvas previstas ali de rampagem, performance, enfim. E para isso a gente tem um time dedicado auxiliando. Então, Marcão, em resposta a você que está olhando para investimento numa franqueadora, não é nem só a franqueadora e não é nem só você. Aqui é a 4 mãos. Então, isso precisa ficar claro. Tem um suporte incrível aqui, mas você tem trabalho para fazer lá na ponta também. E a gente vai te mentorar de forma diária, tendo uma mentoria, um acompanhamento e um suporte. Enquanto você for franqueado nosso, você vai poder contar com essa estrutura. Então, vem conhecer a Moranda, conversa com nossos executivos, entende a proposta do modelo de negócio, porque aqui você vai retornar o seu investimento como você planejou e vai ser bem surpreendido porque o mercado está muito aquecido. Então, qualquer dúvida que o pessoal tenha, Marcão, em relação a suporte, existem os canais da franqueadora, e você, melhor do que eu, pode responder isso, né? Afinal de contas, o time do suporte está tudo com você, né? Devolveu entrevista. Me pergunta, Roberto. Me entrevista. Não, legal, Roberto. É importante falar pro pessoal de casa, porque assim, né? Até interrompi o Danilo, o que acontece, né? A venda, ela é o motorzinho da franqueadora, mas atrás da venda, atrás das cortinas aqui, né? Igual nós estamos aqui hoje, aqui atrás tem aí 3, 4 pessoas nos ajudando. Tem um bolinho ali depois que eu vou querer provar. Um cafezinho. Brincadeiras à parte, o que acontece, né, Roberto? Depois que comprou a franquia, 85% do mercado deixa o franqueado lá no limbo. É nesse ponto que eu queria chegar, né? Todo esse treinamento que o Danilo falou, né? De como vender essas placas, de como vender o projeto, ele vai ser feito na implantação. E não é só na implantação. Do dia 0 até o dia dele cortar a faixinha dele inaugurar, tem uma pessoa acompanhando ele que vai ser o consultor dele. De forma dedicada. Específico para ele, de forma dedicada para ele. Integral para ele. Nenhuma franqueadora hoje no Brasil faz isso. Eu desconheço, né? Quer dizer, eu conheço talvez uma que faz.
a gente está falando aí de 2.000, 3.000 marcas no mercado. Então, o que acontece? Ele tem um sistema, que é o melhor sistema da América Latina, né? Não vou falar o nome aqui, mas que vai fazer esse acompanhamento também com ele. Lá dentro ele vai ter todos os materiais de marketing, lá dentro ele vai ter acesso a videoaulas, lá dentro ele vai ter todos os manuais dentro desse portal. Dentro desse portal ele vai ter acesso ao acompanhamento da gestão da implantação da unidade dele, A especificação dos itens que quer vender. a especificação dos itens que ele vai vender, o treinamento dos itens, quais são a curva A, né? A curva ABC dos itens que ele mais vai vender. Ele vai ter acesso a tudo da marca, todo o know-how. É legal falar, Marcão, que no treinamento presencial nós vamos levar esses franqueados para conhecer uns dos nossos fornecedores. Né? Sim, ele vai fazer um tour, Sim, né, sim. na fábrica, ele vai conseguir ver lá uma instalação ao vivo, ele vai conseguir ver, né, as especificações dos materiais, ele vai conseguir entender o processo de chegada até a unidade do franqueado. E o mais importante que eu acho que é o pós, né? Hoje nós temos uma consultoria, que são os 3 setores que fecha ali para você aí que vai adquirir a Moranda, o ciclo, que é a expansão, a implantação, que a gente falou agora, e a operação no dia a dia, que é a consultoria. Então hoje nós temos na verdade, hoje já 2 consultores atendendo, né? A gente está recebendo o 3º consultor agora, que vai fazer o quê? Um acompanhamento com você pós-inauguração todos os dias. Então, esse é um consultor dedicado que você vai ter na sua operação, que vai acompanhar com você DRE, que vai acompanhar com você CSV, que vai fazer ações de marketing local junto com você, que vai propor ações comerciais para alavancar a venda, aumento de ticket médio. Então, assim, não é só, eu acho, no final do dia, né, uma opção completa para o acabamento final do nosso cliente. A gente está falando de um modelo de negócio que ele além dele ser bem estruturado, ele tem realmente um acompanhamento de verdade que funciona. Ele tem uma infraestrutura que funciona, né? Que E funciona. o que é legal, cara? A gente entende, né, Roberto, que o que faz vender no final do dia é o quanto eu apareço. Quanto mais eu apareço, mais eu tenho chance de vender. E a gente agora está fazendo uma ação, não podemos abrir nomes aqui, mas a gente está trazendo, né, Roberto, influenciadores para o negócio para fazer um barulho aí, né? Não vamos abrir Nacional. nome, mas são Nacional. influenciadores nacionais, porque a gente entende que sem marketing o negócio ele não sobrevive, né, Roberto? E é importante o franqueado, o candidato a franqueado, o investidor que está olhando, o empreendedor que está olhando para uma oportunidade de negócio nesse momento, entender que aqui esse acompanhamento é vitalício. Enquanto ele estiver conosco, nós estamos no dia a dia acompanhando essa performance, essa jornada, e o intuito aqui não é cobrar ninguém, né? Isso eu acho que é importante ser dito, né? Mas eu vou ficar dando satisfação para esse cara? Não, esse cara é como se fosse uma extensão da tua equipe, te auxiliando, te mentorando, te ajudando a atingir aqueles resultados que tu te propôs quando investiu nessa marca. Rapaziada, é isso. Então, encerrou nosso tempo. O Diogo ali quer tomar café. Tem um bolo nos esperando. Nós já só pelo bolo, né? Esse podcast vai estar na íntegra lá no YouTube. Nosso time vai fazer os cortes. Os cortezinhos ali também vai cantar. Isso. E é isso aí, cara. Aguardamos o pessoal no próximo podcast. É isso aí. Então, se inscreve no canal. Tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal, compartilha e dá joinha aí. Pô, nós temos pouco inscrito. Tem que aumentar aquilo lá, Robert. Vamos colocar uma meta aí, Jefferson. O nosso marketing não quer deixar nós comprar, galera. Eu falei, vamos comprar seguidor, pô. Não dá, né? Eles não querem deixar. Diz que não engaja. Pô, então não dá pra comprar. Quando o material é bom, a galera vem. A galera vem, vai dar melhor. Então vamos fazer uma campanha aí. Se inscreve aí, você que ainda não se inscreveu. Compartilha, dá joinha e ativa o sininho de notificação para você ver os nossos novos vídeos. E nos siga nos Instagrams. Nos siga no Instagram. É isso aí. Valeu!